Olá, meu nome é Emily Zaroni, eu sou farmacêutica, acupunturista, trabalho com medicina chinesa há 6 anos e eu estou fazendo uma formação que ela é pouco usual, é uma formação em medicina tibetana. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre como que está sendo esse treinamento, como que eu cheguei até aqui, como que está sendo estudar essa medicina. Então a medicina tibetana, ela é pouco difundida no Ocidente, ela costumava ser ensinada da forma bem tradicional ali, professor-aluno, no Tibete mesmo. E com a invasão da China ao Tibete em 1950, houve a migração de alguns médicos tibetanos para a Índia, especialmente ali em Lhasa, se estabeleceu um colégio de medicina tibetana, Mentse Kang, onde hoje é o principal centro de medicina tibetana no mundo. E após essa formação desses médicos ali na Índia, houve a migração de alguns médicos tibetanos para o Ocidente, muito recente, né? Especialmente ali para a Europa e Estados Unidos, onde hoje você encontra algumas poucas formações em medicina tibetana no Ocidente. Então, a minha formação ela é realizada pelo Instituto Shanshung de Medicina Tibetana. Esse instituto ele foi fundado por Nankai Norbu Rinpoche, que era um professor tibetano, que também recebeu todo o treinamento médico tibetano muito novo, assim, ele era um professor budista, mas ele recebeu o treinamento médico tibetano. E ele escreveu muitos livros sobre medicina tibetana, de diferentes assuntos, né? Um deles é um livro que eu tenho aqui, que é um livro de moxa, da Maxo Bustão tibetana. Inclusive no livro ele fala que a raiz da moxa ela vem do termo metse, que é um termo tibetano. Então provavelmente essa medicina ela nasceu no Tibete, depois ela foi difundida pela medicina chinesa também. Então, esse professor, Nankai Norbu Rinpoche, ele fundou esse instituto com o intuito de preservar a cultura tibetana, né? A medicina, as artes, a língua tibetana. Mas ele não exercia a medicina, né? Nem ensinava a medicina. Então ele fez um pedido para sua sobrinha, que ela era médica tibetana e exercia a medicina em regiões bem remotas do Tibete, né? Como aquela médica bem tradicional. E ele fez esse pedido para que ela viesse ensinar no Ocidente. Então, Menpa Putson Amula é a minha professora e mestra, né, de medicina tibetana, e ela que oferece todo o treinamento de 4 anos pelo Instituto Shanshung. E esse treinamento, né, ela oferece não só treinamentos completos para médico tibetano, mas ela também ensina a massagem tibetana. Então, para você ser um terapeuta tibetano, não um médico, né, mas aprender algumas técnicas tibetanas como a massagem Kunye, e também a ser um dietoterapeuta, né, como um terapeuta da alimentação, né, do sistema de alimentação tibetana. Então, ela oferece esses cursos para alunos em diversos lugares do mundo, mas a sua sede principal é nos Estados Unidos, na região de Massachusetts, Conway. E também tem escolas em Tenerife, escolas físicas em Tenerife e na Rússia. E como que eu cheguei a essa formação, né? Como que eu descobri, né, essa formação? Então, já na época, assim, eu já estava exercendo a medicina chinesa. Eu sempre tive uma busca, né, por um sistema profundo de cura. Desde a minha graduação em farmácia, assim, eu tinha essa busca, né, e essa curiosidade também de entender a raiz das doenças e de chegar a métodos que pudessem oferecer, assim, uma cura mais profunda. E já na faculdade eu tive um contato com a medicina chinesa, em que eu fiz um tratamento de saúde. Fiquei muito impressionada com a forma de abordagem e com o resultado da medicina chinesa, com o olhar integrativo, né, das medicinas orientais. E foi dali que após a faculdade, eu decidi estudar a acupuntura e receber
treinamento em medicina chinesa. E após já exercendo nessa profissão de acupunturista, eu tive um contato também com a tradição tibetana. Há 10 anos atrás eu tive esse contato. Eu comecei a estudar a meditação, a meditar e beber dessa fonte dessas tradições tibetanas. E isso foi um divisor de águas também para mim. Os processos, como berço da meditação, né, sendo o Tibete, aquilo trouxe um profundo conhecimento assim, de aspectos da minha mente, de funcionamento da mente, em que eu não havia explorado, né? Então, naquele momento, assim, foi como se eu recebesse um presente, né? Uma pérola, estar em contato com essas tradições tibetanas que exploraram tão profundamente a mente, aos processos mentais e como eles interferem no nosso corpo, nas nossas ações, né? Nas nossas escolhas, né? E, inclusive, como eles podem nos adoecer também. Então, nesse treinamento, né, nessa busca, explorando esse conhecimento, eu também pude ter conhecimento de que existiu uma medicina tibetana, né? Existiu uma medicina que vem dessa tradição. E lendo um livro, né, eu acabei gerando essa aspiração, essa curiosidade por conhecer essa medicina. E em algum momento ali com um professor meu dessa tradição, eu comentei para ele assim, eu gostaria assim de conhecer um pouquinho mais, né? Mas eu não imaginava que eu ia fazer uma formação completa, assim, naquele momento eu não aspirava a fazer uma formação tão extensa como estou fazendo, mas eu gostaria de conhecer. E isso foi um pouquinho antes da pandemia, né? E daí ele falou assim, então se você quer aprender, você deveria ir para a Índia, né? Eu conheço um lugar em que tem uma escola que não é para ocidentais, mas você pode contratar alguém, um tradutor para o inglês, e você pode aprender ali naquele berço, né? E esse professor, ele é um professor da tradição Bon, e essa tradição é o berço da medicina tibetana, né? Então, ele ofereceu essa possibilidade de aprender ali no berço, né? Só que veio a pandemia e esse monastério onde eu ia aprender essa medicina, ele se fechou e a gente não conseguiu ir, né? Iria eu e meu companheiro que também está no treinamento que está começando um treinamento de yoga tibetana. Então eu não pude ir. E na mesma semana, esse professor, ele foi correr, assim, ele é tibetano, mas ele mora nos Estados Unidos, na Califórnia, e ele foi correr e ele esbarrou com um médico tibetano. E esse médico falou para ele que recentemente existia a possibilidade de um treinamento parcialmente online, que é o treinamento que eu estou fazendo hoje pelo Instituto Shanshung. Então ele acabou dessa forma que eu acabei entrando, assim. Então veio a pandemia e ao mesmo tempo veio o presente de saber que eu poderia fazer esse treinamento online, já que eu não poderia ir até a Índia para aprender. E então esse treinamento, como que ele funciona, né? Ele é parcialmente online. A medicina tibetana, ela foi compilada, ela originalmente ela era transmitida oralmente, né? Mas ela foi compilada ali no ano entre 700 a 800 em tratados médicos tibetanos, que chama de Gyushi. Esse Gyushi, contém a base da medicina tibetana, o principal ensinamento está ali. E todas as escolas de medicina tibetana hoje, elas são baseadas no treinamento desses tratados médicos do Gyushi. E então a minha professora, a Putsun Amula, ela
ensina a medicina tibetana da forma bem tradicional, ela passa todo o ensinamento do tibetano e traduz palavra por palavra do tibetano para o inglês, o que tornou um treinamento que ao mesmo tempo ele é original, ele é preservado, o ensinamento está sendo passado na sua língua original, e uma professora tibetana que mora nos Estados Unidos e que explica palavra por palavra o significado do tibetano para o inglês, o que é uma grande preciosidade, né? Ao mesmo tempo, esse ensinamento chegando para o Ocidente, mas que preserva seu significado original, da língua original, que é o tibetano. Então, todos os ensinamentos do Gyushi, eles estão compilados em vídeos em uma plataforma online, em que você pode assistir no seu tempo. Você precisa cumprir assim semanalmente, assistir esses vídeos, fazer resumos, responder questionários, e a gente se encontra semanalmente por Zoom com professores assistentes dela para tirar dúvidas, isso nos primeiros anos. Posteriormente, a gente também passa a se encontrar semanalmente com ela para estudos de caso de medicina tibetana também online. Além disso, né, como ela é uma formação parcialmente online, a cada semestre a gente vai até os Estados Unidos no intensivo de mais ou menos de 15 a 20 dias, 15 dias, acredito, em que a gente recebe a parte mais prática, né? Que seria o diagnóstico de pulso, diagnóstico de urina, e todas as técnicas, né? A massagem a gente já começa a aprender no primeiro semestre, a Kunye, né? A base da massagem tibetana, depois tem os nível 1 e 2, nível 2 e 3 da massagem, são várias sequências, e também as compressas, os banhos, a própria acupuntura e a moxa, né? É ensinada daí nesses intensivos. E então, como que está sendo para mim estudar, né? Está sendo um grande presente. Eu já buscava assim um conhecimento mais profundo e mais amplo, né? Mesmo já trabalhando com acupuntura, eu não tive um treinamento completo em medicina chinesa, né? Eu tive um treinamento de acupuntura e claro que algumas técnicas, né? Mas não é uma formação que incluía ervas, né? E justamente por eu ser farmacêutica, eu tinha muita aspiração de estudar as ervas também. Então a medicina tibetana, ela também tem, além do conhecimento das técnicas, né? Como a acupuntura, massagem, ela também traz a botânica, as ervas medicinais e as fórmulas herbais, né? A farmacologia tibetana, ela é muito rica e inclusive muito particular, né? Existe também as pílulas tibetanas preciosas, em que tem um método muito longo e complexo de fabricação e que não é divulgado, né? Não é passado de forma aberta. E a gente pode ter acesso a essas pílulas, né? Dessas pequenas indústrias tibetanas que a gente pode utilizar também para tratamentos. E então, assim, o que está sendo mais rico, né? Desse treinamento. Claro que assim tem as dificuldades, né? É um treinamento muito mais difícil do que eu imaginava quando eu comecei, né? Exige assim uma dedicação, exige um aprendizado básico da língua tibetana, mas eu sinto que o diagnóstico da medicina tibetana, as formas de tratamento, como existe um leque de métodos de tratamento muito amplo, existe também, além da dieta, né, como que é o tratamento da medicina tibetana, né?
dieta, rotina terapêutica, compressas medicinais, massagem, acupuntura, moxa, ventosa, fórmulas herbais, meditações, mantras e programas de purificação. E, além de outras, né, que posso estar esquecendo agora, mas é um sistema muito completo e oferece muitas formas de tratamento. A forma que está sendo ensinada ela é muito tradicional, porque se baseia nos textos clássicos tibetanos, Gyushi, né, o Gyushi que é traduzido do tibetano para o inglês, então todos os ensinamentos clássicos, eles tradicionais estão sendo repassados, o que também permite, né, essa compreensão mais profunda. Como o Tibete ele foi um berço da meditação ali, ele traz assim como uma tradição que traz essa exploração dos processos mentais de uma forma bem profunda. E numa integração junto com uma medicina, ela traz compreensões muito precisas assim e muito possibilidades de diagnóstico muito precisas para algumas doenças e alguns sintomas. Então eu estou muito feliz de estar tendo acesso a esse conhecimento, da maneira com que eu estou tendo. Eu estou muito feliz com a formação, estou muito realizada com a forma que o conhecimento é passado, com a forma com que ele é ensinado, e também por estar próxima a uma médica tradicional, uma professora e uma mestra, que acompanha toda a sua formação desde o início e que sabe exatamente assim aquele ponto que você precisa melhorar, né? Aquele ponto que você precisa estudar mais e que é aquele ponto às vezes até particular da sua personalidade, que você precisa trabalhar internamente para ser um canal de cura, né? Um canal de oferecimento de possibilidades de cura para outras pessoas. Então eu estou muito feliz, muito realizada por estar fazendo esse treinamento. E a minha aspiração profunda é de que essa medicina ela possa ser difundida aqui no Brasil, no Ocidente, e que isso possa trazer muito benefício a muitos seres, possa trazer muita cura e muita felicidade. Como ela mesma, escutei algumas vezes a minha professora falando, né? Por que a gente precisa ter saúde, né? Qual que é a função da nossa vida, né? Nossa função da vida, seja o que quer que a gente queira realizar nessa vida, a gente precisa de saúde. A gente precisa de saúde num sentido amplo, né? Não só físico, mas a gente precisa de saúde mental, a gente precisa de vitalidade, a gente precisa de energia, a gente precisa sentir que a gente tem capacidade para oferecer aquilo que a gente se propõe a fazer nessa vida, seja como engenheiro, seja como empresário, seja como profissional de saúde, seja como mãe, pai, seja lá o que a gente vai fazer na vida, a gente precisa de vitalidade e saúde. E hoje a gente vê que a gente está caminhando para uma medicina mais integrativa e preventiva, mas o nosso conceito de saúde ainda é limitado. As nossas ferramentas para preservação da saúde, de energia, elas ainda são limitadas. Então eu sinto que as medicinas orientais, integrativas e a medicina tibetana, ela tem muito a oferecer como medicina preventiva, como medicina que resgata a essência dos 5 elementos do nosso corpo, da nossa vitalidade, e ela tem ferramentas muito precisas de diagnóstico e de tratamento para que essa saúde seja preservada, para que a gente possa realizar o que quer que seja nessa vida, quer que a gente tenha se proposto qual o objetivo do nosso coração. Então eu aspiro muito que ela possa chegar às pessoas e
que ela possa contribuir também de uma forma muito ampla, tanto aos profissionais de saúde como à comunidade. Então é isso, espero que tenham gostado e espero poder responder outras perguntas futuramente.